Esporte novamente no ar, trazendo as personalidades do esporte. Hoje o nosso convidado, como sempre, né? Eu trago aqui pessoas que já passaram pela escolinha Pelezinho, né? A maioria, pelo menos, e que hoje representa muito na nossa sociedade, representa muito para o nosso esporte. E eu estou falando hoje com o Juliano. Juliano, um prazer enorme recebê-lo aqui. Juliano é um nome... Prazer é todo vocês meu. vão conhecer muito o Juliano, não jogando futebol, na época do Pelezinho que ele jogou bem, mas como fisioterapeuta, um dos renomados fisioterapeutas de Campo Grande aí. Vários atletas recorrem a ele, né, para se recuperar. E o Juliano está aqui hoje para conversar. Nós vamos falar da nossa história no Pelezinho, mas nós vamos falar também da tua profissão, do que você faz aí de melhor. Tá bom? Um prazer enorme recebê-lo aqui, Juliano. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Sempre um prazer reencontrá-lo. Fazia muito tempo que eu não te vi. Eu só te vejo só de nome, do pessoal falando de você, né? Ah, sim. Mas obrigado. é bacana. Mas eu fico muito feliz, né, com o teu sucesso, porque acho que a função nossa, enquanto profissionais, enquanto professores, né? Que você foi meu aluno, na época eu era professor ainda, né? Sim. E aí, saber do sucesso de vocês, né? Então, como que, para você, vamos começar, né, a história sua lá no Pelezinho, né? Você, lá, com certeza, igual o de hoje, queria ser jogador de futebol, né? Sim, sim. Né? Naquela época a gente tinha tanto nós como os pais, né? Nós tínhamos uma ideia muito superficial do que era o seu jogador de futebol, Exato, né? Hoje, com a mídia, com a ciência aplicada ao esporte, tá mais latente, né? Hoje a gente já tem um panorama sobre a vida de atleta muito mais complexa, muito mais ampla, né? Mas o esporte em si, eu acho que independente se você vai com aspiração de ser um jogador, né? Ou simplesmente você vai para fazer uma prática esportiva, o esporte só traz coisas boas, né? Benefícios, né? Eu entrei com 8 anos de idade, né? Então, assim, e desde aquela época sempre foi muito, muito salutar, né? O ambiente, os amigos as amizades feitas, né? Puxa, né? Os amigos feitos da época de futsal, a disciplina, a metodologia, a sistemática e tudo que a gente aplica hoje no nosso dia a dia, o esporte ele ajuda muito, né? Nessa formação, nessa né? formação, né? Eu sempre bato nessa tecla, assim, eu acho que o esporte, eu sempre vi o esporte, até a escolinha vai fazer 36 anos agora em agosto. Então, assim, a filosofia nossa sempre foi essa, o trabalho é a formação integral. Tá, vamos formar. Vai ser atleta? Sim, saíram alguns. Né? Mas a grande maioria é como você. Estudaram, hoje são pessoas da nossa sociedade aí que colaboram com outras pessoas, né? Então isso para mim é muito importante, assim. Eu fico muito lisonjeado quando eu encontro com pessoas iguais a você, com sucesso que você está tendo, tem outros com sucesso também, assim. É legal, é prazeroso, porque deu certo, entendeu? E é recíproco. Você jogou bola? Cara, jogou, foi muito bom, mas sabe, hoje ele é um fisioterapeuta, entendeu? Hoje ele é um médico. Hoje eu sou tratado por ex-atletas. Pô, o Fábio é meu médico, cara. Então, o cara, assim, foi pro Japão comigo, o Fábio Colagrossi. Sim. Aí, pô, o cara hoje é médico, um renomado aí, tá me atendendo. Então, assim, isso me enche de satisfação, né? E você também é uma das pessoas que me deixa assim muito lisonjeado, né, de ter participado da escolinha e falar. Então, Juliana, vamos conversar aqui, principalmente assim, a respeito como você falou lá no início do esporte, jogar por prazer, era aquela coisa, tinha uma leve noção de ser jogador de futebol, tal, mas hoje a evolução, a tecnologia evoluiu muito. Sim. Hoje existe o sistema preventivo que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou lesionado, eu com 15 anos desejei jogar no futebol profissional. Sim. E não tinha, por exemplo, o conhecimento, as pessoas na época não tinham o conhecimento que tem hoje para fazer um trabalho comigo, para preservar a minha estrutura física. Né? Então eu lesionei coluna estourada, joelho estourado, tornozelo, então assim, tudo estourado porque não tinha. Hoje temos. E é nisso que eu quero conversar. Então, com essa mudança, assim, vamos fazer uma retrospectiva de como era, né? E aí você vai falar, você sabe muito mais do que eu, dá para falar de como que está hoje, por exemplo, assim, as prevenções do esporte, de uma maneira geral, né? Não só do futebol, mas de todas as modalidades, né? Fica à vontade, Juliano. Hoje, né, prevenção, na verdade, eu costumo dizer que é sempre uma palavra um pouco abstrata, né? E de difícil percepção e até de compreensão para quem está entrando no meio. Porque prevenir, mas eu nunca tive lesão,
né? Ah, meu filho é novo, garoto novo, isso daí não machuca, e se machuca cura rapidinho, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem muito essa percepção do tratamento curativo, quando a lesão acontece. Né? É claro que no meio profissional, no atleta profissional, a prevenção ela já é um dos pilares, né, da longevidade do atleta e do sucesso do atleta. A estrutura que os clubes têm hoje é fantástica, né, Juliano? Mas abaixo do profissional, o nível amador, nível recreacional, né, o nível paradesportivo, né, agora cada vez mais a inserção precoce das crianças, a prevenção ainda existe uma barreira, até porque existe um custo disso, né, e não é todo clube, toda família, todo time que consegue arcar isso abaixo do nível profissional. Mas a prevenção hoje ela é sempre direcionada e dividida em vários focos, né? Então, assim, falando mais no foco que a gente hoje tem a nossa realidade de trabalho, que é o foco recreacional ou é o foco pré-amador, no amador que está tentando se profissionalizar, hoje a prevenção ela parte de vários princípios, né? Da inovação tecnológica, né? Que os grandes meios e clubes têm, aparelhos para fazer métodos de avaliação, mensuração, né, estabelecer todas as características do biotipo do atleta. Juliano, hoje, por exemplo, tem como é que funciona né? isso, por exemplo? Eu ouço falar, né? Assim, o técnico hoje de vôlei, de basquete, de alto nível, né? Eles evitam colocar, por exemplo, o jogador, porque sabe que ele pode ter essa identificação dessa lesão antecipada. Hoje tem uma linha de raciocínio que é a detecção de novos talentos e a variabilidade individual, né? Então hoje você pega lá, atletas maiores, determinados escolhem cada posição. Em cada posição, vamos falar no futebol, né? Cada posição tem o seu tipo de lesão, o seu tipo de demanda. Os treinos são específicos para cada posição também. Então, quer dizer, o lateral tem uma demanda diferente do meio-campo, tem uma diferença do atacante ou do zagueiro e do goleiro também, né? Então, a prevenção nada mais é que você entender a demanda esportiva, o gesto esportivo. Por isso que aí tem que ser um fisioterapeuta esportivo, né? Para ele entender a mecânica, a biomecânica do esporte. Fazer um ajuste correto da periodização de treinos, isso é fundamental. Né? Não adianta nada você trabalhar um atleta que faz um bom condicionamento, que faz o envolvimento dos fatores físicos, né? Alongamento, fortalecimento, mobilidade, nutrição, sono, né? Aspectos biopsicossociais, aspectos familiares que influenciam muito, se na hora que ele vai para o esporte dele existe um erro de periodização. Ou seja, o atleta joga 2, 3 dias seguidos, ou às vezes o preparador físico não conversa, né, com às vezes um personal que faz o trabalho de base, sobrecarrega, né, treinos, erram às vezes o ajuste de calendário, né, ou competições uma em seguida da outra, especialmente atletas que jogam 2 categorias simultaneamente. Né? Então tem que escolher qual é a melhor, qual é a mais importante. Precisa dele agora? Dá para descansar 48 horas, então, 72 horas? Esse exagero é certo que vai ter lesão. A síndrome de overtraining é uma das síndromes mais discutidas hoje, né? Tanto que se estuda a prevenção no mundo esportivo há muitos anos, muitas décadas. Certo. Hoje, o principal consenso da prevenção hoje se chama fadiga. E é uma fadiga física e é uma fadiga emocional. Né? Principalmente emocional. Então, assim, se você tem uma estafa, síndrome de overtraining, síndrome de burnout num atleta, você chega a perder esse atleta não por uma questão física, por habilidade, por técnica, por motivação. Você perde esse atleta porque ele já não tem mais ligação com o esporte, não tem ligação com aquela vida profissional mais. Entendi. Então hoje se discute muito fadiga física, fadiga emocional, daí a participação cada vez mais próxima da família como um planejamento familiar para aquele atleta se tornar um profissional. Ou para que ele tenha uma longevidade no esporte, né? E é uma pena que algumas coisas que a gente observa nas famílias se colocam exatamente ao contrário, né? Você tem o técnico, a equipe multidisciplinar pensando nisso e a família pressionando o atleta em casa. A inserção precoce de um atleta, de um menino, em competições, né?
puxa, a gente está vendo a dificuldade que é a gente ter grandes formadores de atletas no Brasil e outros países cada vez mais com projetos totalmente distintos do Brasil, formando atletas, ciclos olímpicos cada vez mais fartos, né? Exato. Então, o aspecto Essa prevenção né? é multidimensional. Eu tenho um exemplo aqui, Juliano, para ilustrar suas palavras. Eu tive, alguns dias atrás, conversando com o Alessandro. O Alessandro, ele é pai de um atleta de judô. A filha dele, atleta de judô, campeoníssima. Está disputando aí competições a nível, vai para a Olimpíada, né? E aí, ela tinha 14 anos, era super talentosa, estava focada, e ele tentou. Só que ele tinha um problema na casa dele, com a esposa. Sim. Né? Tá forçando muito a menina, não sei o que, tal. Aí chegou um momento que ele sentaram os três. Sim. A menina, a esposa e ele. Fulana, o que você pretende da tua vida? O que você quer? Então, se você quer isso, vai ter que abrir mão disso, de você, a esposa, tem que ser assim, assim, assado. Eles fecharam, a menina hoje diz que o grande sucesso dela foi proveniente exatamente dessa, como você falou agora, o negócio da família, interfere muito dentro desse processo. Eu acho que a formação de um atleta, se é para sair da infância e ir para a adolescência, para se tornar um profissional, se você me perguntar hoje qual que é o principal foco, Juliano, cita um só, eu vou falar, planejamento familiar. Se em casa, com pai, mãe, irmãos, até cônjuges, né? Se isso não for um planejamento familiar, né, dificilmente esse atleta chega até o final. E é um dos aspectos que a gente observa muito hoje, né, nas famílias brasileiras, né? Então é comum, eu recebo muito atleta em casa, muita habilidade, né? Todo mundo fala, vai ser jogador, eu quero ser jogador, mas você vê às vezes pai e mãe falando coisas diferentes. Ou aquela situação de tipo, meu filho tem algum problema, leva ele lá no fisioterapeuta porque não pode, ele está com dor todo dia. Esse menino tem problema físico, esse menino tem estrutura fraca, puxou a sua mãe, puxou o seu pai, tem aquilo, né? Joga nas costas. Aí você vai analisar, fala, vida profissional não é uma vida, né, floreada. Claro. Você quer fazer um treinamento, 3 horas por dia de treino, de segunda a sexta, e jogar a competição no final de semana, o seu filho vai ter dor todo dia. Mas ele tem 14 anos, 13 anos, 12 anos. Mas ele vai ter dor todo dia, porque atividade física é saúde. Esporte, nesse nível, ele não é puramente saúde, ele vai ter dor. Agora, daí educação em dor. Dor sempre é lesão? Não. Né? Dor nada mais é do que de um regulador para você entender da demanda. Para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu vou na academia. Sim. Você começa um trabalho na academia. Você vai fazer um trabalho, vai trabalhar a musculatura que você não está acostumado. Vai acontecer o quê? Dor. Tem dor. Mas é lesão? Não é lesão, exatamente. Né? Então tem aquelas situações que a gente fala, mãe, pai, ele está num nível de treinamento. Mas ele joga, mas ele não é profissional. Mas ele está fazendo uma planilha de treinos de profissional. Né? Isso acontece no adulto também. Hoje nós temos corredores, ciclistas, triatletas que são profissionais, que são empresários, juízes, médicos, mas que têm planilha igualzinho de um profissional. Exato. Qual é a diferença? O profissional faz toda a planilha, fora disso ele descansa, ele se alimenta, ele fica focado, né, no esporte. O empresário não, ele faz a planilha do profissional e nas outras horas ele toca uma empresa, ele tem família, ele tem problemas, né? Então, quer dizer, a sobrecarga num amador que está treinando como profissional, mas nem necessariamente ele tem essa percepção, é muito maior. Muito maior. Um outro caso que eu quero tratar com você, dentro dessa, a gente está comentando aí, dessa prevenção, hoje está muito comum, pela exposição da mídia, né? Então o jogador de futebol, vamos falar do futebol porque, né, lá da escolinha, especificamente falando que o pai hoje, ele vê a criança como o futuro jogador. Sim. E ele começa a fazer precocemente, né? Aí você é autoridade no assunto, né? Então eu comento com eles. Enquanto profissional de educação física, enquanto uma experiência que eu tenho no futebol, taraná, eu falo assim, cara, antes de 11, 12 anos, por exemplo, é muito complicado o guri se expor a um trabalho do futebol. O futebol, que o campo é muito grande, o desgaste é muito maior. Eu falo para ele, olha, vai chegar com 14, com 15 anos, eles vão começar a sentir dor disso, dor daquilo, você vai falar que você não vai saber de onde veio. Tá vindo lá do 8, 9 anos jogando campo. Lá então, na base. Então, só que eu falo, entra aqui e sai aqui, né? Então eu falo assim, eu vou ser uma autoridade.
qual é, assim, dentro desse processo de desenvolvimento da criança, a idade, por exemplo, ideal, né, para ele começar a fazer um trabalho, vamos colocar, para jogar futebol, né, que é o campo maior, o espaço maior, e por que não, por exemplo, investir nessa base do futsal, porque ele tem todo o trabalho num espaço menor, dentro do desenvolvimento, não está no sol, não está na chuva, ele está dentro de um ginásio, ele está coberto. Então, assim, o grau de intensidade do futsal, mas está dentro do parâmetro de cada categoria, ele está jogando dentro da faixa etária, não pode jogar um guri de 7 jogar com de 12, aí não vai ter condição. Mas fala assim, respeitar essa individualidade deles e fazer um processo gradativo. Sim, seria o ideal? Sim, seria dentro da prevenção, ou não? O ideal. Não, o ideal, o modelo ideal é um modelo que ele tem algumas variáveis, né? Sim. Questão de idade. Na verdade, hoje o que a gente prega? Existem certos critérios funcionais de habilidade físicos que o atleta, a criança, ela tem que passar antes de colocar uma demanda mais intensa. Certo. Então tem crianças que chegam nesse nível com 11, 12 anos, outros com 14, outros com 10. Né? Então são critérios físicos de maturação física, são critérios de habilidade, de coordenação, controle motor, são critérios de amadurecimento emocional, psicológico também, são critérios de ajustes nutricionais, hábitos saudáveis. Seu filho dorme bem, dorme no horário, né? Ele zela por isso, ele está mentalmente preparado para uma demanda. Então hoje aí a gente sabe que essa maturação ela acaba sendo mais para frente mesmo, né? Sim. Então assim, não é porque o seu filho tem habilidade e que ele quer muito ser jogador de futebol que o momento dele é agora, né? Então a gente costuma muito queima etapa, você acaba queimando etapa e acaba perdendo, afundando um projeto de vida do seu filho. Muitos talentos se perdem. Muitos talentos se perdem. E competições mesmo. Competições é uma coisa que eu sempre comento. Competições existem só para você chegar na cabeça de uma criança e falar assim, agora é uma competição. Você já gera um estresse emocional que aumenta em 30% o estresse mioelétrico, que é a atividade elétrica no músculo dele. Então ele já vai com a musculatura mais tensa pensando na cobrança, na demanda. Está preparado para isso? Quem que pode falar isso? Toda a equipe. Principal foco, o treinador, né? O técnico. O seu filho tem uma maturação técnica, tática, emocional. Ele tem um comportamento esportivo para estar nesse tipo de demanda? Tem. Né? Questões físicas, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, né? Toda a equipe multidisciplinar, preparador físico. Né? Hoje muitos pais têm preparador físico paralelo por causa dos horários das crianças também. Eu acho que tem que ter um conjunto, um planejamento familiar e toda a equipe multidisciplinar tem que estar envolvida de saber o principal momento. O que a gente sabe é que normalmente esse momento sempre é mais tardio, né? Tardio hoje nessa percepção dos pais, né? Então assim, não adianta, vamos colocar, ele está bem, ele vai ser o artilheiro, vai ter visibilidade. Os clubes, você sabe melhor que eu, né? Os clubes eles enxergam outras coisas, às vezes, muito diferentes que os pais, né? Com certeza. Seu filho não tem altura, seu filho não tem físico. Mas ele é habilidoso, mas ele não aguenta um jogo de corpo se for jogar, né? Exato. Não tem aquelas características que precisa. Não tem características físicas. Então espera um pouquinho, segura a competição, coloca mais o treinamento físico, melhora o mental dele, invista na psicologia do esporte. O que eu vejo, Juliano, é muito exagero, por exemplo. Eu comento, tem os pais, específicos, vamos colocar do Pelezinho que a gente está trabalhando, né? Tem ali, ele tem os treinamentos normais dele, tanto o horário de escolinha como o horário da equipe que vai desenvolver. Então é um processo, né? O processo de aprendizagem aqui na escolinha e desenvolvimento na equipe. Sim. Paralelamente a isso, eles contratam ainda outros treinadores, tipo fazer aquele trabalho funcional, trabalho específico, com personal, que acha que aquilo é o odó, que aquilo ali vai melhorar o guri dele. Eu penso que piora, e eu observo isso. Por que acontece? Aí cai no que você está comentando. O estresse dessa criança ele é elevado, porque ele está trabalhando aqui, está tendo um processo normal, que eu considero normal e natural, que é o trabalho que ele faz aqui na escolinha e o trabalho que ele faz na equipe. Competições que eles participam, então o estresse vai... Então, bem distintas, isso, né? Vai desenvolver isso aí gradativamente. Hoje ele pode não estar bom, mas daqui a pouco ele vai melhorar. A gente tem a paciência para esperar o momento dele chegar lá, mas o pai, ele acelera. E acha que está fazendo um grande negócio. O que vai acontecer? Na verdade, o que você não pode, na verdade,
colocar demandas físicas aleatórias nas janelas de horários dos seus filhos, né? Fica preenchendo, né? Ah, não, mas aqui ele tem horário, ele sai mais cedo da escola, então cabe aqui um funcional. Aí aqui cabe um CrossFit Kids, né? Tudo isso é muito bom. Só que vira uma coxa de retalhos que às vezes as áreas não se combinam, não se conversam em si, né? Então acho que assim, a gente sempre tem que ter um centralizador, né? Ó, o treinador, olha, eu tô achando que ele precisa mais melhorar a parte física, tem que fazer um trabalho de base, ele não está se alimentando bem, ele chega cansado, ele chega desatento, né? Eu acho que o técnico hoje às vezes passa mais tempo com a criança do que às vezes do que o próprio pai. Então acho que a partir do momento, isso serve tanto para a escolinha de futsal quanto para a escolinha de qualquer esporte, até para a escola tradicional. Sim. A partir do momento que você entrega o seu filho para uma escola de futsal, ou você confia em quem você está entregando e segue uma metodologia, ou eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ele faz ali na escola, mas no fundo, eu vou contratar por fora, porque eu não sei se eu acho que está muito bom. Não, puxa, não é nem que tá bom. Muito bom, né? Não é nem questão de bom. Quanto a isso, não é, o problema não é, se fosse isso, era mais fácil você administrar. O problema é que tá bom, mas eu quero mais. E aí você queima etapas, você sobrecarrega a criança, e tem que lembrar que são crianças, né? Não são adultos. Ah, mas a vida esportiva, para se tornar dali uma criança um atleta, primeiro que é um trabalho, é um projeto mesmo, né? Um projeto nunca é feito em 1 ano, em 2 anos. Ele é construído respeitando a demanda física. Sim. E pode ser que o seu filho, por uma questão física ou emocional ou técnica, ele não chega. O funil é muito grande, muito né? Grande. Muito. Então, o funil é muito grande. Então, hoje, se você me perguntar como pai, né, eu não faço questão se a minha filha que a minha filha seja uma atleta profissional porque eu quero. Se ela chegar e falar, pai, eu quero tentar ser uma atleta, né, profissional de determinado esporte, senta, é um planejamento familiar. Você vai ajudar, né? Você sabe o que é ser uma atleta profissional, você sabe quais são as renúncias, qual é o seu compromisso, né? O que você vai ter que renunciar para conseguir fazer isso. Você tem a real percepção? Tenho. Não dá para tocar uma vida social no mesmo ritmo dos seus colegas de sala que não estão pensando nisso e você, né, querendo coisas diferentes. Então eu tive vários pacientes que se tornaram profissionais, vários pacientes que chegaram até o nível pré-profissional, né, nível universitário americano, mas a gente sabe que o trajeto até lá é um trajeto muito extenso, né? E independente disso, eu sempre comento, tem que ser muito salutar esse caminho, porque para deixar uma mensagem boa. Claro. Né, não fui atleta, cheguei até o nível universitário, mas o esporte me deu uma herança tão importante. Hoje eu sou empresário de sucesso porque eu aplico na minha área. Eu tenho relatos dessa forma. Eu aplico na minha área tudo que eu aprendi no esporte. Então hoje eu consigo transferir. Não é à toa que nós temos vários ex-atletas que não têm diplomas de doutorado, mestrado na parede, mas que são exímios empresários hoje no mundo, né? No empresarial brasileiro. Por quê? Porque tem a mentalidade do atleta. Então o esporte tem que ser feito dessa forma. Senão você perde toda a parte, né, benéfica dele. Porque a gente hoje vive uma situação, Juliana, assim, da obsessão dos pais. Dos pais. E isso transfere para a criança. Porém, a minha preocupação maior, que eu falo assim, eu não tenho intenção de ter um time profissional, de aproveitar esse guri do meu time profissional, não é isso. O meu problema, assim, a minha preocupação maior é saber assim, que lá na frente, esses guri vão ser umas crianças saudáveis, igual você igual daquela, porque naquela época não tinha essa obsessão pelo futebol, por ser jogador. Então eu penso assim, a frustração que essas crianças vão ter, de repente, de não sei o que, fica colocando na cabeça dela hoje que vai ser, e assim, colocar que vai ser, eu falo, não, porque ele pensar que quer ser jogador é legal, é saudável, é motivacional, é legal, ele está treinando para poder ser jogador, mas eles não podem ficar focado naquilo, achando que aquilo vai ser a vida deles, e nós sabemos que não vai ser. Até porque no próprio nível profissional você observa temporadas de jogadores que passaram momentos, vamos dizer assim, momentos pessoais e familiares muito bons e renderam no esporte. Depois eles foram por outros clubes, né, mudaram a vida ou aconteceram coisas pessoais que tiraram eles da produtividade e nunca mais conseguiram render a mesma coisa. Não é porque fisicamente não é bom, não é porque é de técnica, habilidade, não é isso, né? Tem muitas outras influências, né? Muita. E a questão física, né, o que é o que a gente mais trabalha, a gente sempre comenta isso.
né? Uma dor lombar, né? Uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, numa criança que está praticando, que está treinando, ela não é só uma lesão igual. Ela sempre tem vários aspectos no vídeo que a gente tem que avaliar, né? É claro, recebeu uma entrada, tomou um trauma, né? Isso é traumático. Agora, hoje a gente sabe que 60% das lesões são atraumáticas, elas não são, e são sozinhos, né? Exato. Eles acontecem, eles torcem o joelho sozinhos, não com contato direto no outro adversário. Juliano, né? então, e por que acontece? É a questão de alimentação ou esse exagero? Por que acontece hoje, assim, lesões que eu observava assim, poxa, de 36 anos da escolinha, vamos colocar aqui nos últimos, por aí, 10 anos para cá, eu tive muito mais lesões do que acontecia antigamente. Na verdade, assim, primeiro que são gerações diferentes, né? Isso nós temos teorias, né? Certo. As teorias sempre são voltadas à alteração do biotipo, né? Nós passamos por uma geração mais baixa, migramos para uma geração mais alta, sim, voltamos para uma geração que está mais baixa agora, né? Então, quer dizer, hoje é muito comum crianças que têm que fazer acompanhamento de crescimento, porque é o caso de altura. Verdade. Gerações anteriores são muito mais altas que os pais naturalmente, né? Questão alimentar. A gente comparava normalmente assim, por exemplo, aquele não vai crescer porque o pai é baixo. E de repente, né? De repente. Hoje, na verdade, são gerações diferentes. Então, são coisas que a gente não controla. O segundo aspecto são os hábitos, né? Hoje as crianças têm muito mais facilidade, elas são muito mais tecnológicas, sim, elas são menos físicas. Hoje, dificilmente uma criança vai para a escola a pé, exato, dependendo da classe social. Sim. Né? O campograndense, especialmente, ele anda muito pouco. A gente anda muito pouco, a gente para o carro na frente, as crianças descem na porta da escola, né? Não quer andar, né? E aí o controle motor é alterado, né? Essa questão também do alto rendimento, da precocidade da inserção de esportes, de outras, né, habilidades também. Então tem várias outras gerações, questão nutricional, a questão de sono. Hoje se estuda muito a relação de alterações de sono junto com prevenção de lesão. E isso é uma coisa que está concretizada já, que distúrbios de sono aumentam o risco de lesões. Né? Ou aumentam a percepção de dor em situações já patológicas. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma dor lombar, duas pessoas que têm dores lombares, se uma delas dorme mal, a percepção de dor e incapacidade dessa que dorme mal é muito maior. Né? E os aspectos cada vez mais físicos, né? Hoje você vê biotipos, crianças com alterações de coluna, com escoliose muito mais precoce, escoliose idiopática, que não tem explicação por que ela vem, né? Então o acompanhamento regular é sempre constante, né? Então tem vários aspectos. Dentro dessa prevenção assim, de contusões, né? de traumas, essas coisas, a questão, por exemplo, do pai, ele ocupar a criança, por exemplo, antigamente, eu falo uns anos atrás, você jogava futebol, ou fazia uma natação, ou fazia um judô. Hoje, o guri faz futebol, natação, judô, jiu-jitsu, tênis de mesa, tênis, não sei o quê. Essa ocupação, isso é prejudicial, né, Juliano? A variabilidade esportiva... Né? Não, digo ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo isso dentro do esporte, a variabilidade esportiva ela aumenta o risco de lesões. Nítido. Né? Se a gente for pensar numa fase de maturação, se você colocar, por exemplo, o seu filho, ele faz 2 vezes futsal, aí ele faz 2 vezes tênis e ele faz 2 vezes, por exemplo, por semana um dia de natação. Você tem estímulos diferentes, 1 hora por dia, sendo colocadas de formas salutares de estimulação de diversos sistemas. Certo. Né? Então você tem lá um que trabalha mais membros inferiores, outro que trabalha mais membros superiores, outro que melhora a respiração e tronco, 2 vezes por semana, 1 hora por dia, extremamente salutar. Certo. Né? Agora, quando você coloca, o futsal é um treinamento, são 3 vezes por semana, 2 a 3 horas por dia e ainda joga final de semana. E aí você coloca um outro esporte que não tem nada a ver no meio da semana, vai prejudicar. Aí você tem já a probabilidade de risco de lesões maiores. Não dá Às vezes, naquele momento, não. Não tem como a gente profetizar que vai acontecer, mas a gente já sabe cientificamente que a probabilidade é grande. Exato. Então agora, é o nível recreacional. O nível recreacional flutue seu filho em vários esportes. É benéfico. Sim. Agora, nível de treinamento, não. Então foca. Escolha um esporte e trabalhe a mecânica naquele esporte. Né? Então, sem exageros também. Sem exageros. E tudo é de acordo com o planejamento familiar.
Né? Então a Tudo criança... recai no planejamento familiar. Recai. Porque tem que ter esse apoio logístico, né? Tem, com certeza. Porque não pode um pendente para um lado e para o outro. Né? O pai fala um negócio, a mãe fala outro negócio e a criança fica... E hoje, essa geração de crianças essas crianças de hoje, de 8 a 12 anos, são gerações que são extremamente... Eles são dinâmicos, né, Pelé? Então, são gerações que eles já são fluentes em 1 ou 2 idiomas, que fazem cursos, entendem robótica, entendem programação, né, gamers e não sei o que. Então, o acesso é muito fácil para as coisas. O acesso é muito fácil. Então, outros campos cognitivos, que, por exemplo, eu com 8 anos, eu só queria saber de ir na escola, porque a gente não tinha a opção, era obrigado a ir na escola, né? E fazia o teu esporte. Ponto. Né? Hoje as crianças fazem um monte de coisa. Então, nessa questão física, que é o que a gente trabalha na clínica, a gente sempre comenta, ó. Ela pode fazer 3 coisas? Pode. Qual que é a quantidade de horas? Qual que é a dedicação? Qual é o nível? Nível recreacional. Pode. 2 vezes por semana de cada uma não vai fazer mal nenhum. Até porque se ela não faz em algum lugar, ela vai brincar, ela vai fazer coisas em casa, no condomínio, né? Na praça. Mas agora agora é treinamento, né? Aí exige um pouquinho mais de atenção. Aí dedique-se a uma coisa só e melhora essa variabilidade esportiva. A gente viu casos mesmo, não sei se você lembra do Emerson, que era aquele meio campo do Brasil, sim, que durante um treinamento na Granja Comari, ele foi pro gol para fazer um coletivo, né? Descontraído, e aí ele foi cair, fez uma fratura de costela e ficou fora da Copa. Fora da Copa. Variabilidade, a gente não está nem falando de esportiva, a gente estava falando de variabilidade de posição. Qual que é a preparação que ele tinha no braço para suportar uma queda em cima do ombro? Então, quer dizer, tem coisas que a gente olha dentro do esporte e fala assim, meu Deus, como que alguém deixa isso acontecer? Profissional lá dentro, né? Exatamente. Lá dentro, aí você vê, o jogador de futebol fora daquilo, no meio do treinamento, num calendário, né, de um brasileiro, de uma Libertadores na América, vai fazer outro esporte no meio do jogo. Aí, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente... Então, mas a exigência que se fala, por exemplo, hoje a cobrança também é outro aspecto interessante, assim, por exemplo, que afeta muito, né? Essa questão física, vamos colocar, sim, porque a pressão dos pais. Eu trabalho muito isso, trabalho assim, eu falo muito, na verdade, que eu não consigo, né? Porque você está dentro da casa, você não sabe como é que é o processo, né? A gente fica sabendo, assim, eventualmente, que alguém está cobrando mais, cobrando menos, sim, mas a criança, na minha percepção, por exemplo, o objetivo maior ali da atividade, das competições, é elas ir se divertirem, apresentar lá na competição aquilo que eles treinam, que estão acostumados, porque só treinar não motiva, a competição é a motivação para ele apresentar o que está treinando. Exatamente. Mas de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, uma forma assim, cara. A meta, né? A meta do treino, né? Ele vai lá sabendo que pode empatar, ganhar ou perder, entendeu? Não vou ficar com medo de perder, que eu tenho que ganhar sempre, entendeu? Eu vou perder sempre. Então, assim, esse medo são os pais que impõem. Sim. E na verdade, assim, o que a gente sempre comenta com os pais? Eu falo com eles, eu tenho certeza que só há boas intenções. Sim. Eu tenho certeza que é sempre amor, é sempre zelo, é sempre cuidado. Não tem nenhum pai que acompanha o filho que quer que ele seja jogador ou que quer abraçar esse objetivo, né? Que não seja por amor, claro, né? Por dedicação. A gente sabe disso. Mas nesse ponto é importante a gente trabalhar esse entendimento, né? Então tem que ter o principal entendimento. O universo hoje esportivo é um universo extremamente amplo, né? Ele pega inúmeras dimensões dentro da formação de um indivíduo. Exato. Né? Então ele pega aspectos físicos, emocionais, familiares, comportamentais. Então, quer dizer, o principal é compreensão. Mas não só para prevenção, mas para lesão também. A gente sempre fala, se você vai tratar uma lesão, se o paciente não tiver uma compreensão da lesão, e quem tem que fazer isso são os profissionais de saúde, fazendo analogias mais simples, não muito técnicas, mas a partir do momento que você compreende o processo, compreende por que a dor vai vir, em que momento é importante a gente colocar cada passo, o processo resolutivo da cura é muito mais efetivo e eficaz, ele acontece em menor tempo. Mas tem que ter essa compreensão, esse entendimento. E um dado importante que eu gostaria da sua opinião é a questão da pandemia. Então, fechou-se, né? 1 ano, 2 anos pelo menos, ficaram sem atividades normais, né? Atividade física. Aí vem a questão do computador, celular, essas coisas assim. Ensino, isso, remoto, né? O que você tem para falar sobre essa situação aí? Assim, você sentiu uma diferença? Eu percebi com os professores,
uma grande dificuldade que as crianças estão tendo de entendimento. Sim. Antes você falava assim, ó, você faz esse movimento aqui, vai ali, dobra. Eles estão tendo dificuldade de entendimento. Você acha que isso é causado por essa... Eu acho que assim, a pandemia deixou e deixa, né, sequelas sociais, econômicos, de saúde, físicos, assim, que a gente ainda não conseguiu entender cientificamente qual foi a extensão disso. Nas crianças, isso foi muito traumático. Isolamento social, afastamento do meio produtivo, afastamento da socialização com outros colegas. As crianças precisam dessa socialização, elas precisam pertencer a um grupo. Né? Para desenvolver, né? O conhecimento pedagógico, o aprendizado, teve um prejuízo incalculável. Incalculável. É claro que os governantes também tentaram, na boa intenção, fazer os melhores ajustes, na medida do possível. Hoje é mais confortável para a gente discutir sobre isso, porque as pesquisas começaram a ser publicadas depois de 2 anos. No momento, no auge, no meio do incêndio, a gente tinha que apagar o fogo. Discutir a causa depois. Né? Mas os prejuízos em todos os campos foram enormes. Né? Campo físico mesmo. Né? O que eu tive de pacientes que já faziam 3, 4 anos, que estavam bem, que voltaram a ter as mesmas lesões... Esse retorno, essa reinserção da prática esportiva foi muito traumática também, né? Porque as crianças passaram a ficar 3, 4, 6 horas sentadas em frente ao computador, sem poder automaticamente ter aquela socialização, se movimentar, sem poder fazer um esporte, né? Muitos lugares não deram não tiveram autorização para o trabalho normal. Então nós estamos ainda trabalhando com as consequências da pandemia. E eu acredito que vai 3 a 4 anos ainda da gente, vamos dizer assim, apagando ainda, corrigindo os resquícios do lockdown, do isolamento social, do sedentarismo levado à ausência da prática esportiva, do aprendizado cognitivo, da maturação comportamental, do crescimento. Essa geração está muito prejudicada, né, Juliano? Muito prejudicada. E assim, em todos os campos, desde todas as classes. Ele vai levar isso o resto da vida, porque é difícil recuperar algumas coisas, difícil recuperar. Sim, vai. E a gente está trabalhando, está tentando dar a nossa parte, né, dentro da fisioterapia, de qual é a nossa análise. Agora ainda muito observacional, né? A gente observa muito, então não é uma evidência tão alta ainda, mas já estão saindo vários estudos mostrando qual é o reflexo de tudo que a gente passou. Talvez, eu espero que se futuramente a gente tenha uma nova pandemia, que a gente saiba conduzir de uma forma mais controlada e que dessa vez, de verdade, né, a gente siga a ciência. Porque a gente foi envolvido em muitas crenças, muitos credos, muita coisa de eu acho que tem que fazer isso. E eu não estou falando isso só de governantes, não. Eu estou falando, inclusive, de profissionais de saúde. Houve divisão, cada um foi para um lado. Porque não é porque ele é fisioterapeuta que ele segue a ciência, não. Ele ser fisioterapeuta não considera que ele seguiu. A gente teve vários colegas, vou falar pela minha área, que seguiram rumos que, teoricamente, eram contrários da ciência. E isso afeta, porque a principal informação é que vem do profissional de saúde, que vem do médico, vem do fisioterapeuta, né? E a gente viu também, a gente não viu consenso nesse sentido. Então, eu acho que nós vamos trabalhar ainda 3, 4 anos ainda, fazendo os reparos, né, dessas consequências da pandemia. Dessa pandemia. Um outro fator também, assim, que eu penso, Juliano, que prejudica muito na questão da contusão, né, de crianças, desse exagero lá, é a questão do limite, né? Os pais hoje não põem limite para os filhos. E outra, ele quer. O filho quer, mas você é adulto. Eu sempre falo isso. Você, que você falou, você tem tua filha. Você sabe o que é bom para tua filha. Não é a tua filha que sabe o que é bom para ela. Você quer a tua filha feliz. Porém, às vezes, vai deixar ela triste. Mas por uma causa maior. E isso não ocorre. O quando receio, você fala em futebol. Entendeu? E o receio, né, o receio do não ser sinônimo de falta de amor é muito forte, né? Forte. Então, assim, quem ama, fala sim e fala não. Fala não. Não é? Eu acho que a gente tem que entender isso mesmo. E o limite é muito importante. Eu tenho uma estatística que eu sempre comento com os pais quando vão lá. Eu falo assim, 70% das lesões dentro do meio esportivo, de lesões em geral, elas acontecem no último terço dos jogos. O que isso está mostrando para a gente? Que está esgotando o atleta.
70% acontece, né, no último terço. Então não é no primeiro, por falta de aquecimento, por falta de alongamento. Não. 70% acontece depois. Então, se você não tem, né, se você não consegue impor na rotina da semana, dos treinamentos, a rotina até mesmo da criança que às vezes sai de um treinamento, vai para casa e vai jogar futebol, vai jogar bola. Não é a hora, meu filho. A hora agora é o seguinte, você vai chegar em casa, você vai tomar banho, você vai comer, né? Vai descansar. Então, a alimentação é fundamental para o processo de recuperação. Aí você vai descansar. E hoje não, hoje você já treinou, você precisa descansar. Um treino foi intenso. Daqui a amanhã você vai treinar de novo, daqui a 2 dias você tem uma competição, você tem que se poupar. Mas o pai fala orgulhoso, sabe o que ele fala? Meu filho, ele sai daqui, mas eu adoro futebol, ele sai daqui, vai chegar lá e vai jogar no condomínio. Ele chega em casa 10 horas da noite para dormir. E acha bonito. E não é tão bonito assim, né? É bonito hoje. O que eu falo sempre, Juliano, e você é o que conhece na área, eu falo assim, as reações das ações que se faz hoje, não é hoje. O guri tem 8, 9, 10 anos, ele corre bem, não tem problema. Tudo bem, mas o problema é lá na frente. Quando você pega um atleta com uma lesão cartilaginosa no quadril ou no joelho com 15 anos, e aí o pai fala assim, mas ele nunca recebeu uma pancada, nunca teve um entorse, nunca teve um carrinho, uma entrada, mas a lesão dele é degenerativa. Né? Então, quer dizer, ela aconteceu lá atrás. Como é que foi feita a base desse atleta lá atrás? E aí já passou. Exato. Né? Não é, e a gente sempre dá o exemplo, não é à toa que o atleta profissional ele se aposenta jovem. Sim. É isso que você tem consciência disso que você está planejando para o seu filho? Então, o que você pode fazer para aumentar a longevidade? Né? Trabalhar o quê? Trabalhar, tentar preservar isso. E eu acho que fundamental nesse caso dos pais, é a proximidade. É o acompanhamento. Tem que estar perto, tem que estar acompanhando, né? Tem que estar muito próximo dos filhos para a gente poder trabalhar cada vez mais um discurso único, né? Entre a equipe multidisciplinar e as famílias. Né? Então, mas aí a gente enfrenta a grande resistência que eu vejo, eu já observei isso, né? É que os treinadores do campo, eles não entendem dessa forma. Porque a visão do quem treina campo é aquele guri que vai ser um jogador de futebol. Então, o guri tá jogando, vai desenvolver, ele não está pensando na estrutura física do guri. Tipo, para aproveitar ele no momento certo. Ele quer aproveitar com 9, 10 anos, ele é artilheiro, ele está fazendo gol, ele é um baita goleiro, ele não sei o que, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14. Quando ele chega nos 15 anos, 16 anos, que seria o momento certo, ele tá se destacando, ele tá arrebentado. Ou ele é só mais um, né? Eu acho que o Brasil tem um grande problema, e não é só na parte esportiva, mas na parte cognitiva. O Brasil é um país de inúmeras crianças acima da média. Né? Inúmeras crianças acima da média. Né? Nós temos dentro do esporte, nós temos na área de aprendizado também. Né? O Brasil hoje tem umas crianças com altas habilidades em extrema, larga escala. Qual o problema? Elas são detectadas com altas habilidades na infância, mas elas se tornam adolescentes e adultos normais. Por quê? Por falta de acompanhamento. Por falta de um estímulo certo, de uma proximidade da família, dos pais, dos profissionais. Isso no esporte também acontece. Puxa, ele era um exímio jogador com 7, 8 anos de idade. Só que, por alguma coisa do destino, quando chegou no 14, 15, ele não foi lesionado por dor, por motivação, por falta de estímulo, por inúmeros fatores. E eu falo também, Juliano, assim, eu não quero dizer que se ele não for, por exemplo, se ele respeitar todo esse processo, que eu acho que é o processo normal... Também não é garantia de nada. O funil é muito... Só que eu garanto uma coisa. O funil é muito grande, né? Então, mas eu garanto uma coisa, Juliano. Entre esse, que teve esse processo gradativo, e chegou lá, não foi. Aquele que acelerou o processo e foi, ele vai ser um adulto doente, o outro vai ser um adulto sadio. Ou frustrado. Né? O que antecipou da precocidade, ou ele vai ser frustrado, vai ser doente, e o outro não, vai ser um cara saudável. Vai ser um engenheiro, um médico, vai jogar bola, vai curtir. Isso é uma coisa que acontece em todos os esportes. Vai ter qualidade de vida. O que eu sinto muito, né, nisso é porque assim, hoje a gente tem que aplicar mais ciência dentro da formação dos atletas.
E assim, e pode ser no futebol de salão, pode ser no futebol de campo, pode ser no atletismo, no vôlei, no tênis, na ginástica olímpica, né? Existe hoje uma ciência do esporte extremamente rica, produtiva e que está à disposição, né, de qualquer profissional. A gente tem que parar de seguir a política das crenças. Exato. Na minha época era assim, então deu certo comigo, vai dar certo com agora assim. Não é, a ciência está mostrando que tem... Eu sou formado em 1998. De 98 para cá, inúmeros conceitos que antes eu aprendi e que eu cheguei a aplicar nos meus primeiros pacientes, hoje já mudaram totalmente. Então a gente tem que ser humilde a ponto de falar, puxa, a ciência mostra que tudo que eu aprendi não era o mesmo resultado. Quem mudava o desfecho era o paciente, não era a técnica. Então hoje eu tenho que fazer diferente. Hoje eu tenho que entender que coisas que a gente fazia 5 anos atrás, hoje mudou. A ciência mostrou, com estudos clínicos randomizados, com evidências nível 1, que é diferente. Não dá mais para ser o técnico, ou o treinador, ou o médico, ou o fisioterapeuta, que eu costumo dizer, o leite com manga, que é acreditar que tomar leite com manga ainda mata. Né? Então, as crenças são extremamente limitantes e elas são muito facilmente propagadas. Né? É muito fácil a gente chegar... e a gente não pode simplesmente chocar com a crença. O atleta profissional mesmo, que ele tem a crença que ele tem que enfaixar o tornozelo com a atadura de crepe antes de jogar, porque se ele não fizer isso ele vai torcer o pé, não vá contra a crença dele. Agora, não deixe de fazer com a sua expertise profissional. Qual é a melhor evidência? A melhor evidência para prevenção de entorse de tornozelo hoje são exercícios, né, sensório-motores dentro do treinamento e preparação física. O uso de atadura de crepe, que as pesquisas já mostraram que depois de 5 minutos ela já afrouxa e não tem mais efeito nenhum, não vai fazer mal para esse atleta, porque ela já afrouxou. Entendi. Ela vai ser um segundo meião. Agora, deixa o atleta com a sua crença, deixa ele fazer a botinha que ele está acostumado, contanto que ele faça o treinamento sensório-motor dentro do treinamento, que ele faça todo o trabalho preventivo sendo colocado pela equipe técnica. Entendi. E a crença, eu gosto de passar pomada de sebo de carneiro antes de jogar. Passe, mas o que você tem que fazer além disso? Você tem que fazer toda a preparação física também. E também pode usar o sebo de carneiro. Então, assim, a crença... Não vai alterar nada. Ela pode, dependendo do nível, você pode até aceitar. Mas ela não pode ser limitante. Ela não pode ser nociva para a saúde do atleta. Né? E tem muito isso. Né? Depois que eu treino, eu tenho que fazer uma sessão intensa de alongamento. A evidência não mostra isso. É só alongar porque alongar previne lesões musculares. Não, as pesquisas já mostraram que alongamento não previne lesões musculares. Alongamento é para ser feito quando você tem testes de encurtamento específicos em alguns atletas. Se alongamento prevenisse lesão, bailarino, ginasta olímpico não se machucariam. E são um dos esportes que mais machucam. Ginástica olímpica é altamente lesível. Né? Então, quer dizer, o ombro do nadador, que é uma síndrome, né? Que é o swimmer shoulder, o ombro do nadador, que é extremamente alongado, tem lesões também. Né? Então, quer dizer, nós temos crenças hoje dentro do esporte. O esporte tem muita crença. Né? Temos crenças que a gente tem que selecionar o que são crenças limitantes e o que são crenças, né, que a gente chama praticamente crenças placebo, que não faz diferença nenhuma. Então, deixa o atleta ficar. Se o atleta gosta de entrar com o pé direito, né? Tudo bem, qual o problema dele entrar com o pé direito? Se ele gosta de entrar com o mesmo meião que ele usa há 10 anos, deixa ele entrar com o meião. Porque se ele pensar, puxa, hoje eu não coloquei a minha botinha, hoje eu vou torcer o pé, é onde ele torce. Ou você aumenta demais o risco de lesão dele também. Exatamente. Então tem Juliano, e hoje está em moda o beach tênis, futebol e tal, de areia, né? Como é que você vê, assim, tá tendo muitos traumas ou como que tá sendo? Porque eu imagino, né? O cara nunca jogou nada, quer jogar agora, tá na moda, vou lá jogar beach tênis. Eu costumo dizer que é o seguinte, tem sempre o lado do herói e do vilão nisso, né? O herói é que esses esportes de areia tiraram muitas pessoas do sedentarismo, né? Então, quer dizer, tem pessoas que nunca pegaram numa raquete de tênis, nunca fizeram um vôlei, um handball, um futsal, nunca fizeram na areia, que hoje saíram do sedentarismo e pelo menos 3 vezes por semana estão fazendo uma prática esportiva. Isso é ótimo.
Isso assim, esse aumento crescente é sempre bom para a saúde em geral. Mas exige uma preparação. Mas o lado do vilão, o que, que é? Você não se ater ao aperfeiçoamento da técnica. Né? Hoje, a maior parte das lesões que ocorrem em atletas recreacionais, que somos nós, eu que jogo, né? É você não se ater à técnica. É você querer jogar e não querer fazer aula com o professor. Entendi. Ou é o professor que tem a técnica, mas ele tem dificuldade de aplicar a técnica para aquele grupo de alunos, que aquele grupo fala assim, ah não, professor, isso aqui é muito chato. Não, vamos jogar. Quer dizer, peraí, para jogar, quer fazer prevenção, faça a aula daquele esporte. Mas a aula não é legal, a aula tá chata. Por quê? Porque, vamos fazer o seguinte, melhor empunhadura. Não, pera um pouquinho, para você matar uma bola, você tem que abaixar, você tem que dobrar o quadril, dobra mais o joelho. Por que você não está dobrando o joelho? Mas eu não alonguei. Não, mas pera um pouquinho. Vamos melhorar a técnica. Quanto mais você aperfeiçoa o gesto esportivo, menor é o risco de lesão. E o que a gente vê hoje? Todo mundo quer a parte boa, quer jogar. Mas tem um professor meu que fala assim, que ninguém quer fazer a parte suja. A suja é a parte chata. Que é o treino. Né? Mas acontece com as crianças, como você era criança. Você não sabe o quê? De coletivo dos fundamentos? Coletivo, com certeza. Não é? O dia que a gente chegava e falava assim, hoje deixa a bola, que hoje é treino físico, a gente queria ir, a gente só não ia embora. Se chegasse em casa falando que você matou aula, você ficaria de castigo. Ia dar problema. Mas tem que focar nisso. Ajusta a parte técnica. Exatamente. Faça a aula, e a aula é para melhorar a parte técnica. Quando que é para jogar, para se divertir? É depois. Né? Depois da aula, no final de semana, mas tem que focar nisso. Então o beach tênis e o futebol, eu vejo muito isso. Gente querendo jogar demais e se preocupando com menos com a plastia, com o aprendizado do gesto mais correto. Tanto que as lesões são muito comuns isso, né? A criança chega lá, ele não sabe dominar, tocar nada, quer jogar. Eles querem fazer coletivo. Aí o pai olha e fala, mas ele não joga, não. Ele não está muito motivado, não vai estar motivado enquanto ele não souber dominar uma bola, quando ele começar a aprender a dominar, passar a bola, ele vai se motivar, porque vai ver que, estou melhorando. Mas aí você passa por chato, né, professor? Muito. O Pelé é o cara chato, porque é o cara que não dá coletiva, é ruim fazer aula com o Pelé porque ele é chato. Isso em todo campo, né? Não tem em todo esporte, mas eu acho que assim, tem que focar depois nisso. O cara entende, né? Quando a gente fez a preparação nossa para ir para os Jogos Olímpicos, a gente recebeu o treinamento de inúmeros fisioterapeutas que são referências no Brasil. Certo. E um dia eu cheguei mais cedo, estava conversando com um deles e perguntei. Ele é especializado na época na parte de tênis, né? Eu falei assim, fulano, me diz uma coisa, professor. O que o senhor entende? Por que o Brasil tem que fazer para formar mais atletas no seu esporte, que é o tênis? Ele falou, Juliano, eles têm que, enquanto um atleta não chegar nos seus 14 anos de idade, com todos os fundamentos técnicos bem elaborados, ele não vai virar um atleta aqui. Então não adianta ele bater forte, ele se ele ter força. Ele tem que chegar nos seus 14 anos com todos os golpes, os gestos esportivos e as técnicas bem elaboradas. Força é dos 14 em diante. Campeonato, coisa de quadra, dos 14 em diante até os 14 é treino, é drill, é aperfeiçoamento, é parte técnica. O que a gente vê? Menino que chega com 14 anos, com 20 títulos de torneio, mas não sabe um gesto esportivo correto. Esse não vai virar profissional. Não vai virar profissional. Né? Então, quer dizer, vai se lesionar. Tem que aperfeiçoar mais a parte técnica. Prevenir a lesão. Faça aula, refine o seu gesto esportivo. Deixe ele cada vez mais refinado, que com certeza o seu corpo vai reagir melhor a isso. Vai acompanhar. Vai acompanhar. Juliano, olha, a gente tem assunto para várias horas e vários dias, mas é muito bacana, assim, eu estou muito feliz, satisfeito de recebê-lo aqui. Obrigado, acho foi um que foi prazer. muito claro, assim, foi uma coisa muito bacana, assim, as pessoas, é importante saber, entender essa questão da prevenção ao esporte, né, no esporte. E eu fico muito grato, satisfeito e lisonjeado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer reencontrar o professor aí, agradecer o quanto estar com vocês nesse período de escolinha foi salutar para mim, foi produtivo, foi um grande estímulo, não só como praticante até hoje de esportes, mas na minha área profissional. Um dos fatores que eu escolhi a fisioterapia esportiva foi todo o meu histórico,
que eu fiz, né, com vocês também. Isso para mim foi determinante na minha vida. Muito Que obrigado bacana. mais uma vez, não só pelo convite, mas pelo carinho em todo o período que eu tive lá com vocês na escola. Valeu, eu que agradeço. 1, 2, 3 Esporte fica por aqui. Semana que vem estaremos de novo com novas personalidades do esporte. Um grande abraço a todos.